Olá pessoal, aqui é a professora Abigail. Vamos para uma aula revisional sobre tendências pedagógicas ou concepções de aprendizagem, né? Aí vai depender de cada autor. Nós vamos iniciar trazendo uma abordagem de Libânio, como que ele classifica aí as tendências pedagógicas ou as teorias da aprendizagem, ou as teorias do currículo, né? Porque é muito importante você analisar pelo menos dois autores e suas abordagens sobre o processo de aprendizagem. Vamos lá? Vem comigo. Então nós vamos começar falando sobre a pedagogia tradicional, né? A tendência tradicional. A tendência tradicional, ela vem de uma visão essencialista de homem, todo homem é dotado de uma essência universal, né? As diferenças sociais entre eles devem seguir normalmente, faz parte do destino, né? A ideologia dessa tendência é uma tendência conservadora, né? E ela está numa perspectiva inatista, ou seja, todos já nascem prontos como uma essência que vai amadurecendo através do exercício. Quanto mais você exercita, mais você melhora, né? Mas você já nasceu com aquele dom. Então, é uma tendência que fala que os fracassos e o sucesso são de responsabilidade do aluno, né? Decorre do seu esforço, do seu interesse, do seu empenho, né? Utiliza sempre o mesmo método, o mesmo ritmo, não se preocupa com diferenças individuais, ou seja, uma tendência conservadora, tradicional, né? E que não leva a nenhum questionamento da educação como está, da escola como está, né? Então se baseia na essência do homem. As capacidades superiores da inteligência, eles não são aprendidos, mas eles são exercitados, ok? O método de ensinar na escola tradicional reflete essa concepção que parte de uma lógica interna do mais simples para o mais complexo, né? Então, aí estipulam-se programas para serem desenvolvidos por todos os alunos da mesma forma, em tempos determinados, né, de acordo com a necessidade do professor para executá-la, né? O objetivo também de classificar os alunos, ou seja, a avaliação ela tem uma função seletiva e classificatória, né, identificando aí os melhores, né? E essa pedagogia ela sistematizou o modo como se desenvolve o ensino tradicional hoje nas escolas ainda, muitas escolas ainda utilizam desse ensino tradicional, que é o ensino baseado na transmissão de conteúdos pelo professor e o método sempre expositivo, né? É, aqui é o método expositivo defendido por Herbert, né, que é um ícone aí dentro dessa pedagogia, que leva a seguir esse desenvolvimento da aula, né? O método expositivo segue sempre assim: apresenta-se o assunto, estimula-se os sentidos, ver, ouvir, sentir a realidade, apresenta o assunto, faz associação do conhecimento novo com as ideias pré-existentes, sistematiza e aplica, né? Então, os jesuítas é que foram os grandes difusores dessa pedagogia no Brasil, que é bem antiga, essa pedagogia tradicional. O método expositivo se vulgarizou nos sistemas de ensino, reduzindo-se aí a fala do professor seguida de exercícios repetitivos, né? Esse é o método tradicional difundido nas escolas. Ou seja, no processo de difusão, o método perdeu as características defendidas por Herbert, né, e assumiu aí um caráter mecânico e repetitivo na condução do ensino. Depois nós temos dentro das liberais a pedagogia nova, renovadora ou moderna. Essa pedagogia nova ela já vai se basear na questão existencialista de homem, né? A natureza humana é moldada na existência. Então, o homem é uma tábua rasa ao nascer e os indivíduos, essencialmente, diferentemente, exigem uma educação diferenciada. Então, vejam que já muda, né? Exige uma educação diferenciada, devendo predominar uma sequência psicológica na organização do ensino. Então, foi a partir da pedagogia nova que nós começamos a ter uma influência da psicologia na aprendizagem. Então, cabe à escola aí suprir essas experiências, né, que permitam ao aluno educar-se no processo ativo de construção e reconstrução do objeto numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e a estrutura do ambiente. Quando você fala
em estruturas cognitivas, você está falando de cognitivismo, né? Bom, essa pedagogia vai apresentar aí uma série de deslocamentos da escola tradicional, do lógico, para a escola moderna, que já envolve o sentimento, do interesse, né? Então vai sair do esforço para o interesse, vai sair da priorização de conteúdos para a priorização de métodos. Então, aqui na pedagogia nova, nós temos aí um auge dos métodos de ensino, né? A preocupação em qual método usar, porque por conta da influência das ciências sociais, da fisiologia, biologia, psicologia e também dos princípios científicos, né? Educar-se para a vida consistindo a educação integral do aluno, desenvolvimento de suas aptidões, de valores morais, hábitos, higiene, vida cívica e social, literária e artística. O ensino aqui é articulado com o método, a ênfase é na atividade do aluno e na solução de problemas, né? Pode-se identificar aqui uma organização do ensino que tem uma atividade, tem resolução de problemas, levantamento de dados, formulação de hipóteses, confirmação ou rejeição de hipóteses, né? E também aqui a gente não pode esquecer que o ideário, né, dos educadores brasileiros do século XX, especialmente a partir da década de 20, que absorveu aí toda a ênfase psicológica centrada nos métodos de aprendizagem e também nos testes psicométricos, né? Então aí a gente dá ênfase às dinâmicas grupais, trabalho de grupo, agremiações, atividades no interior da escola que vão influenciar principalmente a escola primária, ok? Bom, e aí nós temos depois a pedagogia tecnicista. A tecnicista ela vem a partir dos anos 50, que ela vai ganhar muita força e influência da tendência behaviorista americana, né? Que behavior é comportamento. Então pode ser chamada também de comportamentalismo, né? Que aí faz grandes alterações na organização da escola a partir da Lei 5692/71, que se instala o tecnicismo no sistema educacional brasileiro. E a preocupação aí, ela não é com o método, porém é um método que busca eficiência instrumental. O eixo do ensino é a organização racional dos meios, é uma priorização do planejamento. O planejamento nunca teve tanto valor como na pedagogia tecnicista, né? Enquanto a escola nova se preocupa com os meios e definidos, né, pelos professores e alunos, o tecnicismo é um processo racionalizado que define o que farão professores e alunos, como e quando. Então, a preocupação com a objetividade e a operacionalidade do ensino. Também, o pressuposto aqui é a maior produtividade do indivíduo. Então, a preocupação é preparar o sujeito para o mercado de trabalho. É uma visão produtivista da educação, né? Então, é formar recursos humanos para a mão de obra, que é o primeiro objetivo maior, e não formar plenos cidadãos, né? Em termos de concepção de aprendizagem, é uma concepção empirista, porque predomina nessa proposta aqui o conhecimento é produto da experiência exterior. Então, o empirismo é um movimento que acredita nas experiências como únicas formadoras de ideias, discordando, portanto, né, das ideias inatas que nós vimos lá atrás na questão da pedagogia tradicional. A pedagogia tecnicista, ela trabalha com os estímulos externos, a pressão do ambiente, né? E o behaviorismo ele se apoia nas investigações, numa base empirista, e chega a definir a aprendizagem como mudança de comportamento resultante do treino e da experiência. Então, nessa perspectiva, a aprendizagem ela vai se identificar com condicionamento, ações e estímulos que podem ser previstas, medidas, controladas, né? O sujeito que aprende é um receptor de informações passível de ser moldado, né? A aprendizagem resulta da experiência externa, não precisa de significações e nem de sua atividade organizativa. Não há questionamento aí do que está sendo ensinado. Tem que ser repetido, treinado para o objetivo maior, que é produtividade e resultado.
essa perspectiva também ela conduz a uma crescente burocratização da escola, porque aumenta ainda mais a fragmentação das especialidades, né? Aqui começa a aparecer os especialismos do trabalho docente, né? E o reinado aí dos materiais instrucionais, reduzindo o papel do professor a um administrador de um sistema de instrução concebido por especialista. Então, o plano vem todo de cima para baixo, os planos de curso, os livros, nada é questionado, tem que seguir o programa, fazer exercícios repetitivos, avaliar e classificar, né? Bom, depois nós temos as teorias críticas emancipatórias, que dentro da linguagem de Libânio nós chamamos de tendências progressistas, né? Até agora eu falei das liberais. Aí nós entramos nas progressistas, que são as teorias críticas emancipatórias, né? Que parte aí de um movimento na década de 80, que nós tivemos a partir da década de 80 uma maior democratização das escolas, né? E uma luta aí contra a seletividade, discriminação, o rebaixamento do ensino nas camadas populares, né? E aí então surgem essas teorias, né? E nós temos aí como os principais pesquisadores, né? Dermeval Saviani, Guilmar de Mello, próprio Libânio, né? Gramsci, né? O Gramsci, por exemplo, a escola recupera o seu potencial da mudança como espaço contraditório em que se encontra em permanente conflito dos interesses dos grupos dominantes e a luta emancipatória dos grupos historicamente subalternizados. Então, quando você fala teoria crítica emancipatória, você está lembrando aí, né, das camadas sociais menos favorecidas que precisam ter acesso à escola e acesso a uma escola melhor, que até então era só a elite que tinha acesso ao saber, né? Bom, essas teorias críticas aí, o principal ícone é Paulo Freire, né? E nós temos a pedagogia libertadora e a libertária, né? Então, veremos aqui a seguir. A libertária. A libertária espera que a escola exerça uma transformação da personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário, ou seja, não existe método impositivo, né? Não existe coerção que se baseia assim nas investigações livres dos alunos, ou seja, não existe transmissão de saber de cima para baixo. Essa pedagogia libertária no Brasil, a gente pode citar aí a Maria Montessori, ela é um exemplo, né, da prática das escolas que seguem a pedagogia Montessori, é uma prática libertária, ou seja, o aluno ele tem direito de escolher o que ele vai aprender, como que ele vai aprender, então não existe aí um direcionamento de cima para baixo, tá? Também na pedagogia libertária nós podemos falar que o professor é um técnico em organização de atividades grupais e um especialista em relações humanas. Então, por quê? A libertária leva muito em consideração a personalidade, a psicologia, né? Também podemos citar aqui o Freinet, né? Que tem sido também muito estudado, existindo muitas escolas no Brasil que seguem a metodologia de Freinet, né? Também dentro de uma pedagogia libertária. A libertadora de Paulo Freire já traz uma visão totalmente diferente, né? Traz a escola com uma possibilidade de mudança social, transformação social. Então, a produção pedagógica de Paulo Freire apresenta dois momentos. O primeiro momento, que é de cunho idealista, que ele acreditava numa educação como transformação social, e o segundo momento, que é o mais dialético, que ele discute, né, o social numa perspectiva de contradição. Então, ele assume a educação como um processo de diálogo permanente, por meio do qual o educador e o educando eles vão problematizar o seu estar no mundo e suas visões sobre o mundo, né? Então, a pedagogia libertadora acredita que a educação ela pode libertar o homem da alienação, da manipulação ideológica, a manipulação ideológica que ele faz uma crítica, né, à educação bancária,
né? Então ela questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando aí uma transformação social, tá? Também os conteúdos aqui na pedagogia libertadora são temas geradores. Esses temas geradores eles são extraídos da problematização da vida prática dos educandos. Então, o tema gerador de uma turma lá do Nordeste vai ser diferente do tema gerador de uma turma no Sul, né? O papel do professor é um animador para a aprendizagem, um problematizador, um organizador das situações de ensino, de aprendizagem significativa. Veja que aqui aparece a questão da aprendizagem significativa do David Ausubel, que também faz parte aqui de uma pedagogia libertadora e de uma crítica social dos conteúdos. Por quê? Quando você fala de aprendizagem significativa, você fala de contextualização. Quando você fala de contextualização, você fala de valorizar a vida prática, né? A praxis, né, do professor é a prática social onde o sujeito está inserido, certo? Conhecer aqui é um processo ativo, interativo, é uma educação crítica. Não é substituir conteúdo por de política, mas é politizar o conteúdo, né? Politizar o conteúdo de forma que ele seja aprendido, que o sujeito veja a função social de transformação na vida dele a partir daquele conteúdo. E a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que vai reconhecer o papel fundamental da escola na socialização do saber, né, que esse saber é um patrimônio cultural construído pela humanidade, e não conteúdos abstratos e formais, mas precisa-se socializar esses conceitos significativos, concretos, ligados à realidade social. Então, os conteúdos sociais eles precisam de ter ressonância na vida social dos alunos. Então, nessa perspectiva emancipatória, né, e reunindo aqui as diversas tendências, mais especialmente a libertadora e a crítico-social dos conteúdos, podemos identificar algumas características aí na prática educativa do professor. Primeiro, os objetivos da educação é socializar o conhecimento e problematizar a realidade, né? Os conteúdos culturais relacionados à prática social, eles precisam ser abordados de forma contextualizada. Olha a palavra contextualização aqui, presente na pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Outra questão importante é a metodologia. Sai de uma visão sincrética, fragmentada e passa para uma visão sintética, onde precisa acontecer o que? Uma relação de continuidade entre o universo cultural do aluno e os conteúdos do ensino. É a metodologia dialética, tão defendida por Paulo Freire, tão defendida por Vygotsky também, né? E tão defendida por outros estudiosos, que vai permitir a questão da aprendizagem significativa, ou seja, precisa de ter uma continuidade entre o conteúdo que está chegando e as experiências já vividas, ou seja, o conhecimento prévio. Então, nesse sentido, dentro da pedagogia crítico-social dos conteúdos, o professor é o mediador. Olha, mediador lembra Vygotsky, orientador do processo de conhecimento, um sujeito que aprende no processo de ensinar. Então, o professor aprende com o aluno, ele é um investigador, ele é um pesquisador, ele é um ser contextualizado. E o aluno é um sujeito sociocultural. Sociocultural também, lembra Vygotsky, né? Ele é sujeito da sua própria aprendizagem. A relação professor-aluno é uma relação de respeito mútuo, é uma relação dialógica, né? E com relação professor-aluno-conteúdo, é uma relação de interação mediana, não linear, ela é dialógica e mediada pelo professor. A relação da escola com a sociedade. A escola vai refletir aí essas contradições sociais. Então, existe a necessidade de explicitação dessas contradições para superá-las. A avaliação, ela dentro dessa pedagogia, ela vai fazer o acompanhamento, o desenvolvimento do aluno, regular esses processos de ensino-aprendizagem, né, comprovar o progresso do aluno na direção de um saber mais elaborado, né? Então é aqui que a gente super dá valor
avaliação diagnóstica, avaliação formativa e não somente avaliação classificatória, tá? E depois para vocês algumas questões, ok? Então, pessoal, rapidinho para vocês essa revisão sobre tendências e concepções pedagógicas. Até a próxima aula!